E se o mundo entrar em colapso e você não tiver uma gota de água? Pensa comigo. Um apagão elétrico, uma crise de abastecimento, um desastre natural. De repente a torneira seca. E aí? O que você faz? A água que a gente consome, que parece tão garantida, é na verdade um dos pontos mais frágeis da nossa sociedade moderna. Um problema na rede de distribuição e milhões de pessoas ficam vulneráveis em questão de horas. A verdade é que a maioria de nós não tem a menor ideia de como conseguir água se o sistema falhar. Você está preparado para sobreviver sem depender do sistema? Essa pergunta não é sobre paranoia, é sobre autossuficiência e resiliência. É sobre ter o conhecimento para garantir a sua vida e a da sua família, não importa o que aconteça lá fora. Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo em um conhecimento que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nós vamos revelar formas reais, testadas e comprovadas, de gerar água potável do zero. E não estou falando de encontrar um riacho limpo, mas sim de criar água em lugares onde, à primeira vista, não existe nenhuma. Vamos explorar técnicas que funcionam até mesmo em cenários extremos, como desertos áridos ou regiões completamente isoladas, onde a ajuda pode nunca chegar. A gente vai desvendar os segredos por trás da condensação do ar, da extração de umidade com sais especiais e até mesmo como usar o sol e a terra para produzir o recurso mais valioso do planeta. Essa busca por autonomia não é algo novo nem isolado. Pelo contrário, existe um movimento global crescente de pessoas que estão despertando para a fragilidade do nosso modo de vida atual. Comunidades sobrevivencialistas, grupos autossuficientes e indivíduos conscientes estão neste exato momento criando suas próprias fontes de água, alimento e energia. Eles estão desenvolvendo seus próprios sistemas de educação para seus filhos e fortalecendo sua espiritualidade. Tudo isso sem precisar de governos, grandes empresas ou tecnologias invasivas que nos prometem conforto, mas nos cobram a nossa liberdade. Eles estão redescobrindo o poder que existe em nossas próprias mãos e provando que é possível viver de forma mais livre e segura. E hoje, você vai aprender uma das habilidades mais fundamentais desse novo mundo. Parece ficção científica, mas é física pura. O ar que a gente respira está carregado de umidade, de vapor de água invisível. Em alguns lugares mais, em outros menos, mas ele está sempre lá. A grande sacada é como a gente faz para capturar essa umidade e transformá-la em água que possamos beber? A resposta está na condensação. É o mesmo princípio que faz uma lata de refrigerante gelada suar em um dia quente. Quando o ar úmido entra em contato com uma superfície fria, ele resfria. E o vapor de água se transforma em gotículas líquidas. E é exatamente isso que os geradores de água atmosférica, ou AWGs, fazem. Existem modelos profissionais, máquinas incríveis que podem gerar centenas de litros de água pura por dia. Mas o conceito pode ser replicado de forma artesanal. Para criar um sistema caseiro, você precisa de um ponto frio e de fluxo de ar. Imagine uma estrutura com superfícies metálicas resfriadas, talvez usando um sistema simples com células Peltier, que esquentam de um lado e esfriam do outro com eletricidade, ou até mesmo aproveitando a amplitude térmica da noite para o dia no deserto. Um pequeno ventilador, alimentado por um painel solar, pode forçar o ar a passar por essas superfícies frias. As gotículas que se formam escorrem por essas placas e são coletadas em um reservatório. Claro, a eficiência vai depender da umidade do ar e da temperatura, mas em muitas regiões do mundo, mesmo as que parecem secas, é possível coletar uma quantidade de água vital para a sobrevivência a cada noite. É a prova de que a solução para um problema pode estar literalmente flutuando ao nosso redor. Agora vamos para uma técnica que parece quase alquimia: usar sais para extrair água diretamente do ar. Não
Não é o sal de cozinha comum, embora ele também tenha essa propriedade. Estamos falando de sais higroscópicos, substâncias que têm uma afinidade química altíssima com a umidade. O campeão nessa categoria é o cloreto de cálcio. Você provavelmente já viu ele em sachês antimofo que colocamos em armários. Ele é tão eficiente em absorver umidade que, em condições ideais, ele se transforma em uma solução líquida, uma salmoura. E é aí que está o segredo. Ele captura o vapor de água do ambiente e o transforma em água líquida, que fica misturada ao sal. O processo é surpreendentemente simples de se montar. Você precisa de um recipiente com o cloreto de cálcio, posicionado de forma que o ar possa circular por ele. Pode ser um balde com furos na parte de cima e um tecido fino para evitar que o sal caia. Abaixo dele, um segundo recipiente coleta a salmoura que vai se formando e gotejando. Mas atenção, essa água ainda não é potável. Ela está cheia de sal. O próximo passo é a purificação, geralmente por destilação. Você aquece a salmoura. Usando o sol, por exemplo, o vapor de água sobe, deixando o sal para trás, e esse vapor é então condensado em outra superfície, resultando em água 100% pura. É um método engenhoso, de baixa tecnologia, ideal para situações onde a eletricidade é escassa. Essa é uma das técnicas de sobrevivência mais clássicas e engenhosas que existem, e a beleza dela é que você precisa de quase nada: um buraco, um plástico e um recipiente. É o chamado poço solar, ou destilador de solo. A ideia aqui é usar a energia do sol para extrair a umidade que está presa na terra. Sim, mesmo o solo de um deserto que parece completamente seco na superfície, contém umidade alguns centímetros abaixo, e essa técnica vai te ajudar a coletá-la. O primeiro passo é cavar um buraco, com cerca de 1 metro de diâmetro e uns 60 centímetros de profundidade. Quanto mais úmido o solo, melhor. Então, se você puder adicionar folhas verdes ou vegetação dentro do buraco, a produção de água será ainda maior. No centro do buraco, você coloca um recipiente, como um copo ou uma lata. Em seguida, você cobre todo o buraco com um pedaço de plástico transparente, prendendo bem as bordas com terra ou pedras para vedar a umidade lá dentro. Para finalizar, coloque uma pequena pedra bem no centro do plástico, exatamente acima do seu recipiente coletor. O que acontece agora é pura magia solar. O sol aquece o ar e o solo dentro do buraco, fazendo com que a umidade da terra e das plantas evapore. Esse vapor sobe, bate no plástico frio, que está em contato com o ar externo, e condensa, formando gotículas. Por causa do peso da pedrinha no centro, o plástico forma um cone invertido, e as gotas escorrem por ele, pingando diretamente dentro do seu copo. É um processo lento, mas constante, que pode te dar a água necessária para sobreviver. Essa técnica é mais avançada e exige mais cuidado, mas o resultado é impressionante: transformar matéria orgânica, como madeira ou folhas secas, em água potável através do fogo. O processo se chama pirólise, que é basicamente a decomposição térmica de um material na ausência de oxigênio. Quando você queima madeira em uma fogueira, a maior parte da água contida nela vira vapor e se perde na fumaça. Mas na pirólise, a gente vai capturar esse vapor. A biomassa, seja madeira, capim seco ou até mesmo esterco, contém hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Ao aquecê-la em um recipiente fechado, sem deixar o ar entrar, essas moléculas se quebram e se rearranjam, liberando gases e, o mais importante para nós, vapor de água. Para construir um sistema de pirólise, você precisaria de um reator, que pode ser um tambor de metal ou um recipiente de barro resistente, onde a biomassa é colocada. Esse reator é aquecido por uma fonte de fogo externa. Do reator,
sai um tubo que leva os gases e o vapor para um sistema de condensação. Pode ser uma serpentina de cobre passando por um balde de água fria, por exemplo. Conforme o vapor passa pela serpentina fria, ele se transforma em água líquida, que é coletada na outra ponta. O líquido resultante, chamado de bioóleo ou extrato pirolenhoso, ainda precisa ser destilado para separar a água pura dos outros compostos. É um método complexo, mas que mostra como até mesmo o fogo pode ser usado não só para aquecer, mas para criar o elemento que apaga a nossa sede. Coletar a água é apenas metade da batalha. A outra metade, igualmente crucial, é garantir que ela seja 100% segura para o consumo. Água coletada do ar ou por destilação solar já é extremamente pura, praticamente destilada. Mas se você coletou água de uma fonte duvidosa, ou se quer ter certeza absoluta, a purificação é indispensável. O método mais antigo e confiável é a fervura. Ferver a água por pelo menos 1 minuto, ou 3 minutos em grandes altitudes, mata praticamente todos os patógenos, como bactérias, vírus e protozoários. É simples, eficaz e só requer uma fonte de calor. Outra opção são os filtros de água, desde os mais simples, feitos com camadas de areia, carvão e tecido, até os filtros cerâmicos ou de fibra oca, que podem remover partículas minúsculas. Quando o risco é contaminação química, como metais pesados, pesticidas ou mesmo a água salgada da salmoura que fizemos no capítulo 2, a melhor solução é a destilação. Como já vimos, a destilação separa a água pura de praticamente qualquer contaminante. Você ferve a água, captura o vapor e o condensa de volta em estado líquido, deixando tudo que não é água para trás. Um destilador solar, como o poço solar que montamos, faz isso de forma passiva. Você também pode construir um destilador para usar sobre o fogo. Dominar esses métodos de purificação é o que fecha o ciclo da autossuficiência hídrica. É o conhecimento que transforma qualquer poça d'água ou umidade do ar em uma fonte de vida segura e confiável, não importa onde você esteja. Chegamos ao final da nossa jornada, mas o conhecimento que você adquiriu hoje é apenas o começo. Vimos que é possível, sim, criar água do nada, usando a física, a química e a sabedoria que a natureza nos oferece. Mas a lição mais profunda aqui não é apenas sobre técnicas de sobrevivência, é sobre mentalidade, é sobre perceber o quão dependentes nos tornamos de estruturas frágeis e centralizadas que podem ruir a qualquer momento. A verdade nua e crua é esta: se você continuar dependendo do sistema para tudo, para sua água, sua comida, sua energia, você será engolido por ele quando ele falhar. Você será apenas mais um na multidão, esperando por uma ajuda que talvez nunca venha. A dependência gera vulnerabilidade. A autossuficiência gera liberdade. A escolha entre esses dois caminhos é sua, e ela é feita todos os dias, nas pequenas decisões. Você pode continuar terceirizando sua sobrevivência, ou pode começar a assumir a responsabilidade por ela. Pode continuar sendo um mero consumidor, ou se tornar um produtor, um criador, um guardião do seu próprio sustento. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que existe, e hoje você afiou uma das mais importantes. Não se trata de viver com medo do futuro, mas de construir um futuro onde você e sua família não precisem ter medo. Este vídeo é um chamado, é um convite para você dar o primeiro passo. Mas se quiser fazer parte de uma comunidade que está reconstruindo o essencial, com liberdade, fé e mãos na terra, o caminho começa aqui. Um caminho de resiliência, de conexão com o que realmente importa e de fortalecimento mútuo. A jornada para a verdadeira soberania pessoal é longa, mas ela começa com uma única decisão, com uma única habilidade aprendida e colocada em prática. A decisão é sua. O momento é agora. Continue buscando, aprendendo e se preparando. A sua liberdade depende disso.